O anime começa mostrando um velho de muitíssimo tempo atrás, que um dia foi conhecido por ser um professor lendário e talentoso entre os usuários de magia, além de ser o mestre de todos os sábios. No entanto, à medida que o tempo passa, o velho simplesmente desiste e se esconde em seu dojo mal-cheiroso como um fantasma, sem se importar com o que ele já foi, querendo apenas afogar suas mágoas em álcool o dia todo até que esteja 6 palmos abaixo da terra. No entanto, seu discípulo de primeira classe entra na sala e o chama de egoísta e estranho por agir como um nojento. Ele lembra o velho de que sua alma é incrivelmente poderosa e única, cheia de talentos dados por Deus que são únicos no mundo. Então, antes que o velho parta, ele gentilmente pede ao mestre que permita que ele transforme seu espírito em uma pena, para que sua alma possa ao menos viver para sempre. O sábio suado concorda com sua profecia, mas diz ao jovem que ele precisa tomar mais uma bebida antes de se transformar em uma caneta idiota, e ele vira o jarro de vinho de uma vez, e em seguida, escreve um poema de passagem espiritual em um pergaminho especial, permitindo que seu espírito seja retido na pena que escreveu as palavras, e assim ele se transforma em uma caneta. Depois disso, seu discípulo tenta obter o poder da caneta e usá-lo para si mesmo, mas a caneta não gosta dele e não o vê como um verdadeiro sucessor, chamando-o de nerd bobo, e a vemos voar para outro universo. Em seguida, conhecemos Lu, que está se sentindo muito entediado durante sua aula de civilização chinesa antiga na escola, quando de repente o professor o chama para responder a uma pergunta. Sua resposta está totalmente errada e todos riem, então o aluno favorito do professor intervém e dá a resposta certa. Esse garoto é o queridinho do professor, insistindo para que Lu peça desculpas ao professor. Lu recusa com raiva e acidentalmente derruba a xícara do professor de sua mesa, causando uma confusão. Nosso garoto tem um instinto ultra, porém, e pega a xícara. Ele pensa que está em vantagem, mas então se envergonha ao quebrar a caneta de tinta do professor, que era sua favorita, e agora Lu está em apuros. Eles o levam para o escritório do diretor e, no caminho, descobrimos que o nome do queridinho do professor é Zhang, e Lu não suporta ele porque ele é do tipo que se eleva diminuindo os outros. No escritório do diretor, Zhang se desculpa pelo caos, já que é o monitor da classe, mas o diretor está tranquilo quanto a isso. No entanto, para Lu, é uma história diferente. O diretor o pressiona e basicamente diz para ele fazer as malas e ir para casa. Então, o professor menciona o quão especial era sua caneta de tinta de abacaxi, mas tudo o que Lu consegue pensar é se terá que pagar por ela. O professor entra em detalhes intrincados sobre o que a tornava tão valiosa, e Lu fica entediado, desejando que o professor simplesmente lhe diga quanto custa. O nome do professor é Sr. Gel, e todos ficam surpresos quando ele diz que Lu só precisa encontrar a mesma caneta para consertar as coisas. O diretor está chocado, mas Sr. Gel diz que bons professores ensinam em vez de punir. Ele explica que as canetas têm 4 qualidades boas, então encontrar uma nova ensinará muito a Lu. Sr. Gel terá sua caneta de volta e Lu aprenderá, então é um bom acordo para ambos. Lu concorda, pois encontrar uma caneta é melhor do que ser expulso da escola, mas ele começa a se arrepender quando não consegue encontrar a caneta depois de visitar muitos mercados. Lu se pergunta se Sr. Gel está fazendo-o sofrer de propósito só para expulsá-lo da escola. Ele encontra um cara vendendo canetas, mas todas são ruins. O vendedor tenta impedir Lu de sair, mas Lu vê Zhang e vai até ele. Lu ouve Zhang falando com seu tio Xiao. Xiao diz que não tem a caneta, mas enviou pessoas para encontrá-la. Lu está furioso com isso, mas está pronto para fazer o que precisa ser feito. Nesse momento, Xiao revela que a caneta foi encontrada em uma loja de segunda mão em uma cidade diferente. Eles decidem almoçar antes de ir buscá-la, mas isso só compra algum tempo para nosso garoto, e ele parte para pegar a caneta. Lu chega à loja e instantaneamente se apaixona pela garota lá. Ele tenta elogiar as coisas incríveis que vendem lá, mas a garota é só negócios e explica que seu avô é dono da loja. Lu pede para ver a caneta de tinta de abacaxi e fica extasiado ao ver que eles realmente a têm. Ela diz a ele para não tocá-la e explica que eles têm que esperar até que seu avô coloque um preço antes que ele possa comprá-la. Ela deixa Lu tocar na caixa, porém, e ele não entende por que está tão frio. Nesse momento, um homem bem vestido chamado Zug chega e precisa falar com o Sr. Wei.
A garota é muito fria com esse cara, dizendo-lhe para sair, pois ele não é bem-vindo ali. Esse idiota arranca a caneta da mão dela, chamando-a de barata, e joga fora. Nosso garoto mostra suas rápidas reflexões novamente e a pega. O homem fica muito chateado enquanto diz à garota que ela sabe por que ele está lá. Esse psicopata exige que ela pegue a caneta e diz que não tem problema em bater em mulheres. Lu defende a garota de quem acabou de se apaixonar, mas esse cara usa algum tipo de força para empurrá-los para trás. Zug pega o que estava procurando e diz à garota, chamada Hong, para dizer olá ao avô dela por ele. Hong dá um passo à frente, dizendo a Lu para ficar para trás, e usa uma habilidade para atacar o homem com neve. Zug não tem medo de alguns flocos de neve, mas Hong o cobre com ainda mais neve. Zug fica chocado quando Hong invoca uma caneta de tinta tempestade de neve e o atinge com algumas bolas de neve no rosto. Zug está cansado de brincadeiras e invoca sua caneta de tinta Cloud Rider. Os dois lutam e Lu se pergunta se está ficando louco. Zug aponta que ela não é a única com a caneta espiritual e a avisa que não sobreviverá ao seu próximo ataque. Hong simplesmente diz para ele devolver a caneta que ele roubou, mas ele diz que teria que ser sobre o corpo dele. Hong o ataca, mas isso faz com que a caneta que ele roubou voe para fora de sua embalagem e direto para o peito de Lu. Todos ficam chocados e vemos que algo mudou completamente em Lu. Zug tenta atacá-lo, mas não consegue acompanhar a nova velocidade de Lu. Zug tenta usar uma habilidade, mas Lu de alguma forma a para facilmente. Hong salta para atacar, mas E contra-ataca instantaneamente. Nosso garoto evoluiu muito e rapidamente para. Zug desaparece, então Hong pergunta a Lu se ele está bem, mas ele não está e desmaia. Quando Lu acorda, está em um lugar estranho, vestindo roupas estranhas. Ele acha que é realmente bonito, mas esse sentimento não dura, pois ele cai de um barco. Ele acorda do sonho e sente um cheiro de tecido rosa. O dono da loja, Sr. Wei, o recebe e apresenta sua neta, que parece irritada. O Sr. Wei diz que Lu desmaiou porque é fraco, mas Lu lembra que na verdade estava lutando contra flocos de neve e foi atingido por uma caneta de tinta. O Sr. Wei diz que Lu estava apenas imaginando coisas como uma pessoa louca. Ele muda de assunto provocando Lu sobre imaginar Hong. Lu lembra que está ali para comprar, ele pergunta sobre a caneta de abacaxi, mas fica chocado quando o Sr. Wei diz que a vendeu para alguém chamado Zack. Lu começa a se afastar se sentindo derrotado, mas o Sr. Wei assume a responsabilidade pelo acidente e oferece a Lu outra caneta de tinta para consertar as coisas. Ele diz que esta caneta é ainda mais valiosa do que a que Lu queria, fazendo Lu se perguntar se realmente imaginou tudo. Enquanto isso, uma mulher de vestido vermelho entra furtivamente em uma área restrita durante um passeio, alegando que estava procurando um banheiro. Quando a pega, o homem que a encontra não sabe quem mora lá e apenas lhe dá um mapa para sair. Ela tira uma selfie antes de voltar com Lu. Ele começa a acreditar que imaginou as coisas, especialmente porque estaria morto se uma caneta realmente tivesse passado por ele. Ele é surpreendido por alguém no banheiro e sai se sentindo para baixo por não ter conseguido a caneta de abacaxi, mas lembra que seu professor queria que ele aprendesse algo e agora ele tem uma caneta melhor, então talvez ele não seja punido afinal. Lu vai para o lugar de Sr. Gel pensando em adicionar um toque triste à sua história de caneta de tinta para obter simpatia. Ele esbarra em Zhang, temendo que possa atrapalhar as coisas. Zhang entrega a Sr. Gel a caneta de abacaxi, impressionando. Ele zomba de Lu por ser um bom aluno, mas Lu o surpreende revelando que trouxe uma caneta. Embora o Sr. Gel inicialmente duvide de sua qualidade, ele fica atordoado quando a inspeciona, animado. O Sr. Gel a experimenta e fica maravilhado. Lu ri de Zhang. Zhang lista as 4 virtudes de uma caneta de tinta, mas Lu faz pouco caso, explicando-as melhor. Sr. Gel fica impressionado e Lu se pergunta como ele sabe tanto. Sr. Gel diz que a caneta é mais do que suas virtudes, mencionando um poema antigo. Lu de alguma forma o completa, se perguntando se está alucinando de novo. Sr. Gel fica satisfeito com a caneta e o aprendizado de Lu. Mais tarde, Lu está jogando em um café e recebe uma mensagem sobre seus talentos. De repente, alguns bêbados assediam o dono Yan. Um dos caras está chateado porque Ian estava falando com sua garota, então a gangue inteira está pronta para dar uma lição nele.
Infelizmente para eles, Yan tem alguns movimentos de luta doce e não tem medo algum. Lu salta e, como Yan está em desvantagem numérica, Yan fica um pouco surpreso ao ver que Lu era um amigo melhor do que ele pensava. Eles não se conhecem há muito tempo, mas Lu aponta que Yan o ajudou a obter mais créditos outro dia para que ele pudesse continuar jogando. Os dois estão severamente em desvantagem, então Lu acaba em uma situação ruim, mas uma energia surge de seu corpo. Lu de alguma forma consegue se teleportar para o ar e até se assusta, pois não tem ideia do que está acontecendo com ele. O bando de bêbados idiotas tenta ir atrás de Yan, mas Lu desce instantaneamente do teto para chover socos em todos eles. Os caras fogem dali e Yan não consegue acreditar que Lu estava escondendo suas habilidades de luta sobre-humanas o tempo todo. Yan gostaria de conversar sobre algumas coisas, mas Lu está exausto e precisa descansar. Lu está certo agora de que não estava alucinando. Ele fica animado, pois de alguma forma consegue ler caracteres antigos e liberar um poder de combate insano. Ele não pode acreditar que isso está realmente acontecendo na vida real e decide se chamar de o Guardião da Caneta de Tinta, mas na verdade acha que deveria tentar escolher um nome melhor, mas acaba dormindo. Quando Lu acorda, ouve um estranho recitando um poema. Ele fica assustado com esse velho, mas realmente acorda desta vez. Ele vai para casa e decide que precisa voltar à loja de segunda mão para conseguir algumas respostas. Nesse momento, ele ouve algo chamando seu nome e descobre que é algum tipo de monstro estranho. Lu faz o melhor para escapar, mas o monstro o alcança. Ele tenta se acalmar, lembrando a si mesmo que tem superpoderes, mas eles não funcionam. Lu começa a se perguntar se este será o fim de sua vida. Enquanto isso, em outro lugar, damos uma rápida olhada na mulher de vestido vermelho enquanto ela invade o lugar de onde foi expulsa. De volta a Lu, sua vida está prestes a acabar nas mãos de um demônio terrível e ele passa por todos os seus arrependimentos, ainda não tendo namorado uma garota ou se tornado o herói que estava destinado a ser. Nesse momento, o monstro é coberto de gelo e Lu não pode acreditar que ainda está vivo. Prong é quem o salvou e ela instantaneamente quer saber onde estão as canetas que deram a ele. Ela está furiosa ao ouvir que ele as deu embora e libera sua raiva congelando o demônio. Ela o termina e Lu se apaixona novamente. Eles voltam à loja de segunda mão e Lu não pode acreditar que alguém está transformando canetas de tinta em marionetes monstruosas. Sr. V explica que os monstros são criados por uma caneta de tinta de primeira qualidade, que só pode ser combatida pela caneta 6 que deram a ele. Lu não pode acreditar que simplesmente deu isso embora e explica que não estaria vivo agora se Rong não tivesse aparecido para salvá-lo. Lu é rápido em apontar que eles mentiram para ele sobre tudo e o velho diz que mentiu para protegê-lo. Sr. V explica que Lu era apenas um cara comum, então ele deveria tentar ignorar o que viu e viver uma vida normal. Lu está incrivelmente insultado ao ouvir isso e aponta que foi ele quem salvou Rong de Zug outro dia. Lu se recusa a se afastar de problemas quando tem esses novos superpoderes, então o Sr. V diz para ele esperar para tomar sua decisão até ouvir tudo. Sr. V então conta a história de um escriba desconhecido chamado Dono do Enterro, que viveu em uma época em que as pessoas queimavam livros e encerravam a vida dos estudiosos. Foi uma época de caos e esse homem viu os estudiosos sendo enterrados por ódio amargo. Ele jurou não deixar o talento ser desperdiçado e desenvolveu um método para reunir os espíritos desses estudiosos em canetas de tinta. Essas seriam chamadas de espíritos de canetas. O espírito dentro da caneta de Lu é chamado Li, conhecido como Rei dos Poemas. Lu se pergunta se isso torna o rei de todos os guardiões de canetas, mas o único problema é que essa caneta de tinta Green Lotus dentro de ele não é a completa, é apenas um vestígio. Nesse momento, Sr. V entra em ação e ataca alguém atrás de Lu. Esse homem se chama Li e veio apenas para ver o homem que feriu Zugai. Lu está completamente perdido e Rong simplesmente explica que esse é o homem que está tentando tirar sua vida, ele é o chefe da família Z, então não deve ser subestimado. Rong tenta atacá-lo, mas isso só a coloca em perigo. Nosso bravo protagonista tenta protegê-la, mas Sr. V tem que fazer isso em seu lugar. Os velhos lutam enquanto Li afirma que os 7 duques da cidade de Guan são dele. Prong explica que esses são os 7 espíritos de canetas perdidos feitos pelo dono do enterro, incluindo a caneta de tinta Green Lotus.
Li quer pegar a caneta de tinta Green Lotus para separar a caneta de tinta do hospedeiro. Para fazer isso, ele terá que eliminar o hospedeiro, que é Lu. Um olhar para onde a mulher de vestido vermelho estava revela um monte de guardas frenéticos gritando que a biblioteca de canetas de tinta acabou de ser roubada. Eles querem capturar o ladrão, mas essa mulher já se foi. A luta entre os velhos continua, mas Sr. V está em péssimo estado. Prong diz a Ellie para correr e eles vão atrapalhar Lee por um tempo. As coisas ficam realmente ruins quando Lee está prestes a acabar com Sr. V, mas Lu mais uma vez mostra seus reflexos rápidos como um raio e usa seu novo poder imenso para salvá-lo. Lee fica espantado ao ver o vestígio dentro de Lu em ação, mas Sr. V diz a Lu que ele não tem chance contra Lee. Lu diz que também não pode recuar, mas logo se vê à mercê de Lee. Lee se prepara para acabar com sua vida, mas Sr. V se sacrifica para salvá-lo. Sr. V consegue causar danos suficientes para forçar Lee a recuar, mas Lee afirma que eles não serão capazes de proteger Lu por muito tempo. Felizmente, os dois caras estão bem, mas Sr. V explica que isso era apenas o clone de Lee e há muitos perigos pela frente. Eles têm que aprender rapidamente como separar o espírito da caneta do corpo de Lu, mas primeiro Lu deve aprender a controlá-lo, assim ele pode se proteger caso algo de ruim aconteça com eles. Lu se recusa a deixá-los arriscarem suas vidas por ele novamente, mas Sr. V aponta que foi culpa dele que Lu se meteu nessa confusão, então é seu trabalho protegê-lo. Lu diz que concordará em aprender a controlar o espírito da caneta, mas apenas se isso significar que ele não só pode se proteger, mas também a eles. Sr. V concorda em treiná-lo, mas ele precisa de tempo para se recuperar, então Hong se voluntária para tutorá-lo em vez disso. Sr. V permite e Lu fica feliz em ver que Hong pode não odiá-lo tanto quanto ele pensava. Mais tarde, Lu volta para a escola e chama bastante atenção por ter Hong ao seu lado. Hong o leva para uma biblioteca e explica que Lu terá que memorizar todos os poemas que Lee escreveu. Claro, Lu detesta isso, é como a aula de civilização antiga chinesa de novo. Ele aponta como ela parece estressada e tenta contar uma piada, mas ela não sai tão bem. Nesse momento, Zhang chega recitando poemas como um idiota e se apresenta a Hong. Zhang então zomba de Lu implacavelmente e Lu fica tão desconcertado que não consegue nem pensar direito. Zhang assume que Hong está apenas com ele por pena. Ele explica que Lu era um encrenqueiro que quase foi expulso da escola, então ele insta ela a se afastar dele.